Então, hoje, né, na nosso encontro de História do Brasil, nós vamos falar sobre o período pré-cabralino, a chegada dos portugueses e os primeiros anos da colonização. Mas antes, né, da gente iniciar falando sobre esse tema, vamos a algumas rápidas apresentações, né? Como eu disse, a gente vai estar tendo as aulas de História do Brasil nesse horário, comigo e também com a professora Letícia, que estará na próxima aula. E nós temos como objetivo, né, que a gente possa ter, nos nossos encontros, ajudar vocês, né, nessa reflexão sobre os principais temas de história. História enquanto disciplina, enquanto método científico, que tem suas fontes, tem sua organização própria e, né, também tentando fazer com que vocês se preparem dentro dessa temática de história a partir das competências dos conteúdos que são organizados pelo Enem. Então, a gente espera, né, contribuir com a formação de vocês, pensando, né, como pré-ENEM, pré-vestibular, mas também nessa formação pensando no todo. A gente busca que vocês, nesse caminho, possam ter reflexões, questionamentos, olhares sobre os temas, né, que a gente vai estar debatendo de história do Brasil. Se vocês tiverem, então, dúvidas, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, então vão deixando nos comentários e aí a gente vai interagindo durante a nossa aula. Então, o cronograma dessa disciplina, ele vai passar desde o período pré-cabralino, o que a gente chamava antigamente de pré-história do Brasil, e vem passando pela chegada dos portugueses, o período que a gente chama de período colonial, a crise colonial e depois o momento da independência, o período imperial, depois o fim da monarquia e o início do republicanismo no Brasil, e todo o período republicano. E no encontro de hoje, nós vamos ver, então, o período pré-cabralino, depois vamos tentar compreender como ocorreu a ocupação das Américas, dar uma olhada, né, não dá para a gente conhecer todos, mas conhecer alguns dos principais sítios arqueológicos do Brasil. Vamos ver um pouco também sobre os povos indígenas aqui do Brasil, a chegada dos portugueses e os primeiros anos da colonização, como se deu a dinâmica dos primeiros anos da colonização. Então, falando sobre o período pré-cabralino, primeiro a gente tem que compreender que o termo pré-cabralino refere-se ao período que antecede a ocupação dos portugueses no Brasil. Esse período tem a ver, claro, com o nome Cabral, assim como o termo pré-colombiano, que tem a ver com Cristóvão Colombo, refere-se ao período que antecede a ocupação dos espanhóis na América, em substituição aos termos, como eu já disse, que eram utilizados pré-história do Brasil e pré-história da América. Por que, então, essa preocupação de ter uma alteração no nome pré-história do Brasil, pré-história da América e até a pré-história como o termo geral, como a gente conhece? Durante muitos anos, os historiadores eles começaram a determinar a divisão da história a partir da escrita. Então, tudo o que era período pós o início da escrita era chamado de história. O que precedia a escrita, então, era chamado de pré-história. Então, esse nome, esse termo pré-história, estava exatamente ligado à noção de que a história ela não poderia ser feita a partir de sem os documentos escritos. Então, essa opinião ela foi consolidada no século XIX, especialmente por historiadores franceses e alemães, e mostra uma forma de pensamento que é muito própria do olhar eurocêntrico sobre a história da humanidade. Recentemente, porém,
os especialistas começaram a reconhecer como fontes históricas os registros chamados como ágrafos, ou seja, aqueles que não foram escritos, como as pinturas rupestres, as esculturas, os relatos orais e os vestígios materiais. A própria dinâmica da história, ela teve uma mudança, especialmente durante o século XX, com a forma como eles começam a olhar para as fontes históricas. Hoje, né, nós aceitamos como fontes históricas as fotografias, as matérias jornalísticas, entrevistas, filmes. Então, há uma gama de formas da gente tentar estudar a história a partir dessas inúmeras fontes. Então, se a gente consegue hoje estudar a história com tantas fontes, por que nós não podemos estudar a história com esses registros antigos chamados ágrafos? Temos um problema, né? A gente tem uma dificuldade de encontrar respostas seguras nesses registros ágrafos. Por quê? Porque eles não apresentam informações completas, informações seguras. Muitos materiais eles se perderam. Eu vou ler um trecho da obra de Carlos Fausto, do historiador Carlos Fausto, chamada Índios Antes do Brasil, que ele faz uma análise dessas dificuldades e acredito que ajude a ilustrar bem essa percepção da dificuldade da gente encontrar respostas seguras. Deixa eu pegar aqui o texto para ler exatamente como ele fala. Para conhecer os índios antes do Brasil, temos que recorrer às evidências fornecidas pela arqueologia e pela linguística histórica. Conhecer as descrições legadas pelos colonizadores e missionários dos séculos XVI e XVII e estudar as populações indígenas contemporâneas. Mas nem assim estamos em um terreno seguro. As áreas tropicais colocam obstáculos consideráveis à arqueologia. Os solos ácidos e as intempéries naturais destroem boa parte dos registros da presença humana. Tudo, exceto a pedra trabalhada e a cerâmica, vira pó. Ossos, madeira, palha, restos de alimentos, tudo se preserva muito mal. Ademais, a floresta densa esconde a maior porção dos sítios ocupados pré-historicamente. Há vastas áreas do continente que são ainda hoje terra desconhecida do ponto de vista arqueológico. Tampouco podemos esperar respostas seguras da linguística, pois estamos longe de esgotar as tarefas de descrição, comparação e classificação das línguas indígenas, que são básicas à reconstrução histórica. Quanto aos escritos dos primeiros séculos da colonização, além de lacunas, eles devem ser lidos com cuidado. Então, essa descrição que Carlos Fausto ele vem fazer sobre a documentação nesse período, sobre o que a gente tem de acesso nesse período, permite que a gente compreenda tamanhas dificuldades que os historiadores têm para falar sobre esse período. Ele fala, né, que tanto os escritos pós a chegada dos portugueses como os registros ágrafos, eles não são evidências seguras para que a gente possa explorar melhor esse território tão vasto e ainda desconhecido que é esse período pré-cabralino. E aqui a gente tem um exemplo, né, dos registros que a gente encontra nesse período. Esse é um registro de uma pintura do sítio de Pedra Furada, e aí a gente vai vendo como era a linguagem que eles utilizavam na pedra, e é a partir disso, desses estudos, que a gente consegue identificar que o homem esteve naquele local, quanto tempo
se passou, quantos povos diferentes estiveram, mas na frente, quando a gente for ver rapidamente sobre os sítios arqueológicos no Brasil, a gente vai entender um pouquinho dessa dinâmica. Então, o segundo ponto para a gente analisar é a questão da ocupação das Américas. Segundo, né, diversos pesquisadores, os primeiros ancestrais humanos, eles surgem na África. E desse continente, né, lá da África, eles vão se deslocando para as outras regiões da Terra. Essas migrações, eles vão ocorrer, segundo um grande grupo de historiadores, aproximadamente entre 12 e 20 mil anos atrás, aqui nessa região. Já a arqueóloga brasileira Niede Guidon, ela vai dizer que a gente tem registros fósseis aqui no Brasil que vão datar de 40 até 70 mil anos atrás. E aí vai mostrar, segundo ela e seu grupo de pesquisa, que existem evidências de que essa travessia, nessa migração para as Américas, então, é de um período bem longo, bem anterior ao que as pesquisas iniciais mostravam. Não são todos os historiadores que defendem essa tese de Niede Guidon, essa teoria que ela apresenta, mas nós não podemos desconsiderar os seus estudos. A gente tem, além dessas teorias sobre o período de ocupação relacionado à migração, que sai lá da África e vem para as Américas, a gente tem 3 hipóteses de como ocorreram essas migrações. Primeiro é a chamada hipótese asiática. Eu vou ler aqui para que tem os nomes que para a gente não falar errado, eu vou ler exatamente como está escrito aqui no conteúdo que eu separei para vocês. Segundo essa hipótese, os primeiros grupos de povoadores, eles vieram do nordeste da Ásia, pelo atual Estreito de Bering, que separa as atuais Sibéria e Alasca, Sibéria na Rússia e Alasca dos Estados Unidos. Isso teria ocorrido durante a última glaciação, quando o nível das águas do mar baixou e formou-se uma ponte de terra e gelo entre a Ásia e a América do Norte. Posteriormente, com o aumento da temperatura do planeta, o nível das águas do mar voltou a subir e essa passagem, então, teria se desfeito. Já a segunda hipótese, que é a Malaio-Polinésia, ela vai defender que os primeiros homens e mulheres teriam chegado à América navegando pelo Oceano Pacífico, vindo das ilhas da Oceania. E, por fim, a hipótese da dupla origem vai dizer que a ocupação das Américas ela ocorreu em períodos diferentes, por diversos períodos. E alguns grupos vieram exatamente lá da Ásia, como essa hipótese asiática vai defender, e outros vieram da Oceania, como essa hipótese malaio-japonesa vai defender. E aí a gente tem aqui no mapa, mostrando um pouquinho de como seriam essas duas hipóteses, essas 3 hipóteses na realidade, né? Uma mostrando a vinda a partir da Ásia e a outra da Oceania. E aí a gente passa, então, para entender um pouquinho como se chega a essas hipóteses. E elas chegam a partir do trabalho dos arqueólogos, que eles vão se debruçando sobre os materiais que são encontrados nos diversos sítios arqueológicos que estão presentes aqui no Brasil e em toda a América. A partir desses materiais que são encontrados, o que é que acontece? Eles conseguem determinar que um certo povo tem aparências, tem características que são próximas de um outro povo, e aí consegue dizer, definir, então, as hipóteses. Esse grupo aqui tem características do povo que a gente encontra lá na Ásia, então a gente deve acreditar que esses vieram lá da Ásia. Então, é a partir do trabalho
nesses sítios arqueológicos que a gente consegue ter essas teorias. Alguns desses sítios arqueológicos são o de Lagoa Santa, o de Raimundo Nonato, o de Alcobaça e o do Vale do Catimbau. O de Lagoa Santa, ele fica lá em Minas Gerais. Ele foi descoberto lá no século XIX pelo naturalista e botânico dinamarquês e que que encontrou, né, uma grande quantidade de fósseis. Mais de 30 indivíduos ele conseguiu identificar ali naquele sítio arqueológico. Dentro desse sítio, já em 1970, ele vai encontrar, né, já outro grupo de pesquisadores que estão nesse sítio, o fóssil da chamada Luzia. A Luzia é conhecida, né, dita como o fóssil da primeira brasileira. Em 2018, né, ele volta à evidência, não sei se vocês viram, mas apareceu muita coisa sobre esse fóssil por causa do incêndio que aconteceu no Museu Nacional. E aí, Luzia se encontra lá no Museu Nacional, se encontrava lá na época do incêndio, e se ficou aquela preocupação se tinha se perdido ou não o fóssil. E a gente tem outras teorias sobre o fóssil de Luzia, sobre outros fósseis que são considerados como mais antigos, mas os pesquisadores vão estudando e vão apresentando essas hipóteses que vão sendo aceitas por grupos e outros vão vão contradizendo aquilo que foi dito. O segundo sítio é o de Raimundo Nonato, ele fica lá no Piauí, né, São Raimundo Nonato. Esse sítio é o sítio que a arqueóloga que eu falei, Miede Guidon, começou a desenvolver o seu trabalho. E aí ela encontra vestígios de habitação até de 50, 60, 70 mil anos atrás. E aí vai dizer que ali, naquele grupo, se encontram índios que eram de comunidades caçadoras e coletoras, que tinham a característica de se abrigar em grutas, eles tinham o domínio do fogo e sabiam construir instrumentos de pedra. Como é que se faz isso? Como é que se chega a essas hipóteses e conclusões? Como eu disse, a partir dos vestígios que são deixados e do estudo desses vestígios. Essas, como eu já falei, essas informações sobre esse sítio, elas são colocadas em contradição por muitos outros pesquisadores, até porque faltam evidências em outros sítios de que existiam populações vivendo num período tão longo quanto o determinado lá em São Raimundo Nonato. A gente tem aqui no Brasil mais de 12 mil sítios arqueológicos que são de inúmeras importâncias. Aqui no estado de Pernambuco, a gente também tem muitos desses sítios. Um deles é o de Alcobaça, que fica lá no município de Buíque, que é aqui em Pernambuco. Lá a gente tem indícios de diversas ocupações que vão sendo mostrados a partir dos diversos vestígios humanos e registros rupestres que foram encontrados pelos pesquisadores. O sítio ele está situado no pé de um monte e ele passou por vários momentos com os desmoronamentos de blocos que foram se desprendendo do teto e foram formando outras camadas. E aí a gente encontra, né, nesse sítio diversos tipos de pinturas rupestres, desde os grafismos puros, em que a gente não consegue determinar nesse tipo de pintura, desse tipo de escrita, as formas geométricas, como também os grafismos chamados de antropomórficos, que têm a forma de homem. Esses blocos, né, que foram se desprendendo, foram criando diversos corredores, e aí a gente vai encontrando essas pinturas que foram feitas em diversas épocas. E aí os pesquisadores vão percebendo que eles também utilizavam materiais diferentes para fazer essas pinturas. Também eles vão encontrar
figuras que diferenciam muito uma das outras, estilos de figuras que se diferenciam muitas das outras, mostrando, então, que vários povos distintos, em várias épocas, foram ocupando aqueles territórios. Também há, nesse território, eles encontram muitos cemitérios. E aí uma coisa que eles foram percebendo são as características que vão diferenciando no tempo. Então, eles encontram fósseis que são enterrados mais antigos, outros que foram enterrados sobre os primeiros, e ainda vão encontrar vestígios de pessoas que morreram e foram queimadas. Então, eles têm pelo menos 3 tipos de vestígios sobre os mortos que vão mostrar também os tempos diferentes aí relacionados ao sítio arqueológico de Alcobaça. E a gente tem também, aqui no estado de Pernambuco, o Vale do Catimbau, hoje chamado Parque Nacional da Serra do Catimbau. Ele que é considerado o segundo maior parque arqueológico do Brasil, depois do Parque da Serra da Capivara. Ele é uma área que necessita de uma maior preservação, tanto o Alcobaça como o Vale do Catimbau. Eu conheci os 2 sítios arqueológicos e você chega, se entristece, se assusta com a falta de cuidado, com a falta de preservação que existe. Em um desses sítios, chega até a ter... um crime, né, que chegou a ser cometido. Uma pessoa chegou a jogar tinta sobre uma das pedras, então se perde os vestígios que tinha naquela pedra. Então, a gente tem pessoas que chegam lá e sabe que muita gente vai visitar um local e tem a mania de escrever na pedra, e aí você acaba dificultando também o trabalho dos arqueólogos e prejudicando essa questão da preservação, porque você está em 2020, 2021, 2019, interferindo no material que tem 10, 15 mil anos. Então, a gente tem esses problemas de preservação e que atrapalham muito que a gente possa contar, então, a história do período pré-Cabralino. E aí tem esse mapa que vai mostrando esses principais sítios arqueológicos do Brasil. A gente tem essa foto, que é lá do Parque Nacional da Serra do Catimbau, né, o antigo Vale do Catimbau. E agora a gente vai tentar falar um pouquinho sobre os povos indígenas do Brasil. Para a gente conhecer os povos indígenas, demoraria muito e a gente não conseguiria abarcar todos os pontos necessários. A gente não conseguiria nem se a gente passasse o ano inteiro falando sobre isso, até porque a gente não tem vestígios de todos. Mas a gente vai tentar conhecer alguns desses povos indígenas a partir das suas características e também das suas matrizes linguísticas. Lá entre 11 e 6 mil anos atrás, era comum entre os grupos humanos que tinham aqui no território do Brasil, grupos humanos, e é importante compreender que eles tinham diferentes culturas, então eram povos diferentes, e eles tinham características diferentes. E dentro desses grupos, existiam alguns que viviam da caça, da pesca e da coleta, e eles não praticavam, então, a agricultura. Esses povos, eles confeccionavam, né, os instrumentos de pedra e de ossos de animais. E aí tem diversos instrumentos, pontas de lança, de agulhas, facas, anzóis. O arco e flecha, né, que eram armas que eles utilizavam na caça, e a boleadeira. A boleadeira é um artefato, né, que tinha 2 ou 3 bolas de pedra que eram amarradas por um cordão de couro, e aí eles lançavam sobre as patas do animal para derrubá-los. Então, esse grupo que era caracterizado por não praticar agricultura, por viver da caça, da pesca e da coleta, eram chamados como grupos de caçadores e coletores.
Um outro grupo que lá por volta de 6.000 anos atrás, a gente vai encontrar lá, principalmente na região sul e sudeste no litoral, ele era chamado de sambaqueiros. Eu vou explicar o que é sambaque, mas que dá nome, né, aos sambaqueiros, mas eles eram caracterizados por serem povos seminômades. Eles não ficavam tanto tempo numa região, e eles tinham diversas características que vão se relacionar exatamente ao ambiente que eles viviam, que era o ambiente litorâneo. E aí eles têm deixam, né, entre os seus vestígios da presença dele nessas regiões, materiais como esculturas, diversos colares são encontrados, e os sambaques, que são uma palavra de origem tupi que vai dizer, que vai se referir a um conjunto de conchas, né, várias conchas juntas, eles chamavam de sambaque. Essas comunidades de caçadores e coletores do litoral, eles também tinham o costume de caçar e fazer coleta e pesca ali naquela área do litoral, mas diferente daquele primeiro grupo que eu falei, que viviam mais, como é que eu posso dizer? Eles não eram nômades como eles, seminômades como eles viviam mais fixos nas regiões e não tinham características litorâneas. Esse grupo, eles tinham, além de serem caçadores e coletores, eles tinham o sambaque, esse costume de juntar e construir coisas a partir das conchas muito fortes. Por fim, a gente tem o grupo dos agricultores e ceramistas, que vão ser muito fortes a partir de 4.000 anos atrás, e eles viviam em diversas regiões aqui do Brasil, e eles foram modificando, né, esses povos foram modificando a sua cultura. Eles começavam com a caça, então diversas regiões trocam a caça e a coleta, a pesca, pela agricultura e pelo desenvolvimento lá dos artefatos provenientes da cerâmica. E a gente também pode destacar os povos indígenas, os vários povos indígenas, a partir das suas matrizes linguísticas. Primeiro, a gente pode falar dos povos tupis. Eles, os grupos indígenas que utilizam a chamada língua tupi, eles tinham, por exemplo, os povos do Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara, e se espalharam por diversas regiões no litoral brasileiro. Esses foram os primeiros índios que tiveram contato com os portugueses quando eles aqui chegaram. E é interessante que, por causa desse primeiro contato que eles tiveram, que muita gente, quando vai pensar no contato que os portugueses tiveram com os povos indígenas, vai entender que só tiveram contato com esses povos chamados de tupis. Duas características dos povos de matrizes da língua tupi. A primeira é que eles tinham rituais que envolviam a guerra. E nessa guerra, nesses rituais de guerra, eles consideravam como algo sagrado. Então, era sagrado para eles esses rituais que tinham a guerra como parte. E o segundo é que eles eram especialistas na caça, na pesca e na coleta de frutos. Então, eles se caracterizaram como a gente falou, tinha um grande grupo aqui no Brasil de caça e de coletores, inclusive os sambaqueiros também eram assim. Os de origem da língua tupi, eles tinham essa característica. Uma outra matriz linguística é a chamada macrogé, que pouco foi encontrada aqui no litoral. Ela é encontrada muito mais nas aldeias formadas lá próximas ao Planalto Central, ali na região central. E aí a gente tem os grupos do Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Borocó, Botucodó, e são diversos grupos que não tinham contato inicial com os portugueses, só vieram ter
contato quando os colonizadores começaram a adentrar o interior do país. E aí é lá para o século XVII. Um outro grupo é o grupo Caribe. Eles habitavam ali as regiões próximas do Amazonas, é chamado do Baixo Amazonas, ali onde tem Amapá, Roraima. E aí tem, entre os povos que fazem parte dessa matriz linguística, tem o Atroari e o Vaimiri. Eles, por vivenciarem numa região mais afastada e que tinham pouco contato com outras aldeias indígenas de outras matrizes, eles foram considerados como mais agressivos e eles tinham entre as suas características alguns rituais que eram antropofágicos, ou seja, eles se alimentavam dos seus inimigos, dos homens, se alimentavam deles, porque dentro dos seus rituais, eles acreditavam que ao derrotar o inimigo e ao se alimentar dele, eles iriam absorver as qualidades dos derrotados. Então, se eu derroto um grupo que é forte e tudo, eu me alimento dele para ganhar essa qualidade da força que eles têm. E aí também o contato com eles vai ser, dos portugueses com esses grupos, vai ser demorado, vai ser longe do início da chegada dos portugueses, principalmente lá para o século XVII, quando começam as missões indígenas, as missões religiosas que vão adentrando pelo país. E a gente tem um outro grupo que é o Aruac, que aí tem as aldeias de Aruã, do Guaná, Terena, que são diversos outros povos que têm essa matriz linguística. Eles também são daquela região ali do Amazonas, é mais próximo, mais no Amazonas mesmo, na ilha do Marajó, e eles eram caracterizados por produzir o artesanato cerâmico. E aí a gente tem, vamos adiantar um pouquinho, a gente tem aqui uma fotografia do povo Chucuru, eles que habitam aqui, um grupo deles habitam aqui o interior de Pernambuco, e é importante a gente compreender, para a gente fechar essa parte dos povos indígenas, que não são índios, não é índio, são os povos indígenas, são grupos diferentes. A gente tem muita coisa na linguagem relacionada aos povos indígenas que hoje a gente tem que corrigir, porque foi uma visão muito errônea que foi construída sobre esses povos. A gente fala, né, e vê muita gente falando sobre aquele índio não pode ser índio, como é que ele tem celular, como é que ele anda de carro, como é que índio vai ser advogado. Então, a gente está quebrando esses pensamentos relacionados aos povos indígenas. Eles sofreram muito no século XIX por causa desse pensamento, no século XX, e vem sofrendo ainda, tem muita gente que fala sobre isso, principalmente nos projetos de tirar as terras desses povos. Então, é importante, quando estudarmos esses povos, entendermos que são diversos grupos diferentes, com características diferentes, e que, na relação, no contato que eles vão estabelecendo com os grupos de brancos e de outras etnias, eles vão pegando também características desses outros povos. É normal, a gente, quando entra em contato com outro povo, a gente sofre processos de aculturação. Eles sofreram muitos e tiveram que se adaptar a essas realidades. E a gente não pode, simplesmente, porque eles necessitaram se adaptar a essas realidades, dizer, vocês deixaram de ser povos indígenas. Então, vamos passar agora para a chegada dos portugueses aqui no Brasil. A gente tem ainda 15 minutos, eu vou tentar dar uma apressada para a gente conseguir concluir todo o conteúdo hoje. A partir ali do século XV, a coroa portuguesa ela vai tentar estabelecer diversas colônias nas regiões da África, da Ásia e da América. A gente tem Angola, Moçambique, a gente tem Macau, da China, e a gente tem aqui
o Brasil. A ideia deles, né, de expansão, foi uma ideia de explorar essas regiões que estavam sendo encontradas e vistas com um local de grande potencial de enriquecimento do seu projeto de poder, e aí apresentavam um sistema que foi desenvolvido por alguns grupos ali na Europa e que buscavam desenvolver ainda mais a Europa. Era um sistema que apresentava vantagens na estrutura social europeia, muito poder e riqueza para aquele grupo minoritário, clientelismo, vantagens limitadas, opressão e sofrimento para a maioria. Aqui na América, a gente vai ter uma chamada empresa colonial. E aí, essa empresa colonial, esse sistema colonial que foi estabelecido, ele vai se diferenciando de acordo com o andar da exploração. A gente vai ver nos próximos encontros as mudanças. Primeiro eles começam na exploração do pau-brasil, depois vai para a cana-de-açúcar, a gente vê na economia mineradora, depois cafeeira. Então, são mudanças que vão sendo estabelecidas na dinâmica colonial por causa dos produtos que eles vão encontrando para explorarem. Isso só vai acontecer aí nesse período por causa de um tratado. Vocês vão ver mais sobre esse tratado lá nas aulas de História Geral, mas é um tratado que é bastante conhecido, o Tratado de Tordesilhas, que é um acordo que vai ser feito entre o Reino de Portugal, o Reino de Castela, e que é outorgado ali pela Igreja, né? E aí, os castelanos e os portugueses, eles vão dividir o mundo através de um meridiano. E aí tem essa divisão, uma parte, que é a parte oriental a esse meridiano, vai pertencer a Portugal, a outra parte, a parte ocidental, vai pertencer à Espanha. E aí, com esse tratado, eles iniciam a sua expansão, a exploração de outras regiões, e essa exploração se vai dar através das navegações. Essas navegações a gente conhece como o período das grandes navegações. E aí, nessa chegada que eles vão fazer aqui à América, eles chegam em abril de 1500, tomam posse do território a partir, né, em nome do rei de Portugal, mas eles não começam a colonização aí. Eles não estavam interessados, nesse primeiro momento, em explorar, colonizar, extrair riquezas aqui, porque eles não tinham encontrado ouro, marfim, especiarias, coisas que interessavam mais a eles naquele momento. E aí, eles só tinham a preocupação de garantir a posse do terreno e proteger contra investidas de outros estados europeus. Então, por isso, eles começaram a fazer as primeiras expedições. A gente tem, em 1501, a primeira expedição com Gaspar de Lemos, que encontra, né, confirma a existência de uma grande quantidade de pau-brasil, e aí surge já um interesse na exploração dessa madeira, porque era extraído dessa madeira um corante que era utilizado para tingimentos de tecidos lá na Europa. Já em 1503, a gente vai ter uma segunda expedição, essa expedição comandada por Gonçalo Coelho, e aí eles vão criar ali nessa região as feitorias, principalmente ali no litoral fluminense, e depois vai dar uma espalhada. A gente tem no período pré-colonial como os 3 grandes feitorias, a de Cabo Frio, a de Porto Seguro e a que vai existir aqui em Pernambuco, que é em Igaraçu. E essas feitorias, basicamente, elas funcionavam como locais onde a madeira extraída era armazenada e também como postos de defesa contra outros exploradores, outros conquistadores. E aí, em torno dessas feitorias, eles vão criando
algumas atividades, né? Por exemplo, eles tinham a atividade de plantio, eles criavam animais para o sustento dos feitores. Depois eles começam a fazer o mapeamento dessa região a partir de outras expedições. E aí essas outras expedições, elas permitem que eles vão expandindo, tomando posse de mais territórios e exigindo que os indígenas começassem a trabalhar em atividades de extração de madeira. Eles realizavam, né, os indígenas, o corte, o transporte das toras e recebiam diversos objetos que eram vistosos, bonitos aos olhos, mas que tinham pouco valor. A gente conhece essas histórias, né, porque a gente se ouve muito falar sobre a troca que os indígenas faziam quando recebiam espelho e davam em troca materiais e trabalho aqui da terra. Depois eles começaram também a receber armas dos portugueses, armas de fogo e pólvora. E aí eles davam, né, farinha, milho e exploravam a terra para os portugueses. Esse sistema de troca, né, que a gente chama de escambo, eles também influenciaram a dinâmica de conflitos entre os diversos povos indígenas, porque um queria receber aqueles produtos e aí ficavam aliados dos portugueses e lutavam contra outros grupos de povos indígenas. Depois, quando vai surgindo essa ampliação da extração do pau-brasil, eles percebem que diversos navegadores estrangeiros vão começar a se interessar pela região. E aí lançam mais duas expedições chamadas de expedições militares, que vão acontecer em 1516 e 1526, comandada por Cristóvão Jacques. E aí, só 30 anos depois da chegada dos primeiros portugueses, que eles vão resolver colonizar a região. O comércio português, né, lá com o Oriente, começa a entrar em crise, começa a ter uma diminuição dos lucros de Portugal, então eles começam a olhar para o lado aqui da América e colocar como um ideal de exploração, conquistar mais a terra, conhecer as riquezas que aqui eles poderiam explorar para ampliar então o seu comércio. Então, em 1531, eles têm com Martim Afonso de Souza uma primeira expedição que vai ter essa característica como uma expedição de colonização. Ele vai trazer homens, ele traz sementes, plantas, diversas ferramentas agrícolas, animais domésticos, para montar aqui na América, que agora começa a ser chamada de América Portuguesa, o seu território, né? Eles começam a dizer, ali agora é a nossa terra. Começam a organizar essas explorações do território e vão em busca de diversas riquezas. Tem o Rio Prata lá no sul que eles começam a explorar e vão expandindo o território. E aí, a partir disso, eles começam também a explorar a cana-de-açúcar, fundando, em 1532, a Vila de São Vicente e a Vila de Santo André, lá no estado de São Paulo. E aí começa, então, o surgimento dessas vilas com a exploração da cana-de-açúcar. Depois, eles começam a tentar viabilizar essa colonização a partir da adoção do sistema conhecido como capitanias hereditárias, que eles já utilizavam lá nas ilhas do Atlântico, lá em Cabo Verde, em Madeira, e funcionava da seguinte forma, né? Eles doavam largas faixas de terra a capitães donatários que recebiam, né, então, a partir de uma carta de doações, a regulamentação de que eles estavam responsáveis por aquela região. O trabalho não era fácil, não era só ter a terra, eles tinham que fundar vilas, nomear funcionários, distribuir sesmarias,
aplicar justiça, arrecadar imposto, defender os interesses da coroa, e aí, então, começa esse trabalho árduo, amplo das capitanias hereditárias que vão buscando explorar o território aqui na América Portuguesa. Eles criaram inicialmente 15 capitanias e depois mais duas, ficando 17. A gente sabe, né, se fala muito sobre isso, que as duas capitanias que vão, então, ter maior prosperidade são as capitanias de São Vicente e, sobretudo, a capitania de Pernambuco, por causa das condições climáticas, que favoreciam, né, o cultivo da cana-de-açúcar e também da proximidade geográfica que tinha entre a capitania e a metrópole. E aí o donatário que fica responsável aqui pela capitania é o Duarte Coelho. Ele vai conseguir fazer um grande desenvolvimento dessa capitania aqui em Pernambuco. O sistema ele vai fracassar e aí ele precisa ser reinventado, porque Portugal não queria investir aqui na região, que era o que se necessitava para que as capitanias dessem certo. E aí, então, eles vão tentar fortalecer essa administração colonial a partir de 1548, com a criação dos governos gerais. O governo geral, ele centralizava o governo da América Portuguesa por cima dos donatários que tinham as capitanias hereditárias. E ele, o governador geral, ele tinha diversos poderes e também muitas obrigações. Ele deveria neutralizar os possíveis ataques indígenas, combater eles ou aliando-se a eles. Então, tinham que pensar diversas estratégias para proteger contra esses ataques. Também tinha que reprimir as invasões que vinham dos exteriores. Eles tinham que fundar povoados, construir fortes, navios, garantir o monopólio da coroa portuguesa sobre o pau-brasil e sobre o plantio de cana-de-açúcar, que eles também tinham que incentivar. Eles tinham que promover diversas expedições para procurar metais preciosos. Além disso, tinham que defender os colonos, né, os portugueses que vinham aqui para a região. E aí eles tinham diversos também aliados que trabalhavam com ele, os auxiliares. A gente tem o auxiliar de defesa, que era chamado de provedor-mor, de finanças, que é o provedor-mor, o da defesa, que é o capitão-mor, e o da justiça, que é o ouvidor-mor. O primeiro governo geral foi comandado por Tomé de Souza entre 549 e 53. Depois a gente tem o Duarte da Costa e o de Mendes Sá, que termina em 1572. Só para concluir, vou falar rapidamente sobre a atuação da Igreja Católica nesse processo de colonização. A gente vai ver nesse processo que Portugal ele tem um grande apoio da Igreja no seu projeto colonial. Esse apoio a gente vai ver mais na frente nos outros encontros e entender como se deu essa dinâmica. Mas é importante destacar 3 últimos pontos. O primeiro, que através das bulas, dos documentos papais, a Igreja permitiu a escravidão dos chamados pagãos e dos muçulmanos. E isso acabou se estendendo também aos povos indígenas. Depois, eles tiveram, né, os portugueses, o apoio dos padres jesuítas e franciscanos, que ajudaram de diversas formas a conseguirem os interesses da coroa portuguesa, né, com a catequese, com o apoio na Guerra Santa e outras coisas mais. E terceiro, que o governo de Portugal ele tinha total domínio sobre a atuação da igreja. Por exemplo, no mundo a gente tinha o Tribunal do Santo Ofício, conhecido como o Tribunal da Inquisição. Aqui não tinha. O tribunal era o Tribunal de Lisboa. O regime que existia era o regime do padroado, em que a coroa portuguesa ela vai ter poder de determinar quem são os bispos, os padres, ela que cobra os impostos e vai também determinando outras normas
para a região. E aí a gente tem aqui só uma foto para vocês verem as capitanias hereditárias, né, nesse sistema de capitania hereditária que eu falei, a partir também da divisão do Tratado de Tordesilhas. Veja que depois, posteriormente, se vai andando um pouquinho essa linha, e aí a gente tem um exemplo, uma foto que mostra um pouco dessa atuação da igreja nesses interesses da colonização. Aí tem uma questão que vocês podem responder depois vendo o material lá no Google Classroom,